Estamos de volta com o nosso Bom Dia Responde, aquele momento que você participa, tira dúvidas sobre assuntos importantíssimos. E o tema hoje é menopausa. Tem bastante perguntas chegando por aqui, por isso a gente continua agora a nossa conversa com a ginecologista e terapeuta sexual do Hospital Geral de Goiânia, doutora Sandra Portela. Ficou uma pergunta pendente do bloco anterior, A da né? Sandra quer saber o seguinte: quanto tempo ela vai continuar sentindo esse calorão? Bom, algumas mulheres passam 6 meses só de calores, a média são 2 anos, mas algumas mulheres ficam 10 anos sentindo esses calores. Coitada, gente, a Márcia, que tem 37 anos, diz que está sentindo muito calor no rosto. Já pode ser uma consequência de uma menopausa? Tem que ser avaliado, porque normalmente os calores da menopausa são sintomas que a paciente sente do tórax para cima. Com 37 anos também? 37 anos é novo, é uma paciente nova, né? Mas pode acontecer menopausa nessa idade. Tem uma pergunta de uma telespectadora que não quis identificar. Ela disse que entrou na menopausa, perdeu a libido, já tomou de tudo, não viu resultado. E também nessa mesma linha aí, o Daniel pergunta se a menopausa causa a perda da libido na mulher com 32 anos. Primeiro, assim, tem que avaliar se ela, 32 anos, está na menopausa mesmo ou não, né? Para saber se a causa da perda da libido dela é da menopausa ou não. A menopausa, o que ela vai levar é a atrofia do genital. E aí, com isso, a paciente passa a ter dor durante a relação sexual. E aí, pela dor, ela vai ter uma diminuição do desejo sexual. Não é diretamente pela alteração hormonal que acontece da menopausa. A Ângela de Tumbiara está com 43 anos, tem onda de calor, tontura, enjoo. Ela quer saber, já pode ser menopausa? Pode. Precisa realizar, passar em consulta, porque depende da história total. Se ela está menstruando normalmente, se o ciclo está regular ou não, para a gente pensar ou não em menopausa. Mas que pode ser, pode. Pode. A Simone diz que tem 49 anos, tem menopausa desde 45. Qual é o efeito colateral para quem não faz a reposição hormonal? Vai ser alteração óssea, o risco da osteoporose é um risco evidente. Alteração de pele, alteração do genital, que vai ter uma atrofia. Então é importante fazer essa reposição. O que é importante a gente conversar? A reposição hormonal, ela é um tratamento que é individualizado, né? A menopausa, como a gente já falou, tem pacientes que têm sintomas, tem pacientes que não têm sintomas nenhum. Tem pacientes que têm riscos para outras patologias que contraindicam uma reposição hormonal. E tem pacientes que não têm risco, que podem fazer reposição hormonal. Então, a paciente precisa ser avaliada, cada paciente avaliado e tentado o melhor tratamento para ela. A Luciana do Setor Oeste disse que já retirou o útero, tem 45 anos. Mesmo assim, ela pode ter menopausa? Tem alguma ligação? Então, a menopausa é quando o ovário para de funcionar. Não é pela questão de ter útero ou não. Então, o ovário, ela tirou o útero, mas ficou com os ovários provavelmente, pela história. E aí ela continua produzindo hormônio normalmente. Um dia, esse ovário dela vai parar de funcionar. E aí ela vai entrar na menopausa. Mirlene, de Niquelândia, tem 43 anos, queria saber se ficar 4 meses sem menstruar já é um sintoma de menopausa. Ela já fez exame, sente todos os sintomas, mas esses exames não deram em nada. Não, várias alterações hormonais, como de tireoide, prolactina, podem levar à alteração do ciclo menstrual e não são menopausa. Não necessariamente menopausa. A Lúcia de Porates, que tem problema no fígado, não pode tomar hormônio e está entrou na menopausa há 4 anos. O que ela pode fazer? Então, são esses casos que eu falei, que precisa ser individualizado, né? A gente vai avaliar a paciente no risco e benefício. Tem que ser avaliado. Existe reposição hormonal que é feita pela via transdérmica, que é pela pele, ou de adesivo, ou de gel tópico, que não agride tanto o fígado. Então, talvez é uma opção para ela usar. Mas tem que ser avaliado, como eu disse. Mas existe algum processo, independente de medicação, como exercício, alimentação, que pode ajudar a mulher nessa fase? Então, assim, a melhora da qualidade de vida, no geral, vai melhorar essa fase da menopausa. Então, se a paciente tem pratica atividade física, tem um controle alimentar adequado, ela vai ter um envelhecimento muito mais saudável e, com isso, uma fase da menopausa muito mais tranquila. Então, ela precisa, todas essas outras medidas que a gente pode fazer, a gente vai estar falando em qualquer patologia que alguém vier aqui, vai estar falando isso, né? Certo. E ainda sobre a reposição hormonal, a Kátia quer saber se quem fuma pode fazer a reposição. Não.
por causa do risco de trombose. O cigarro aumenta o risco de trombose e a reposição hormonal, esse é um dos problemas. A Fabiana, o Júnior Cis de Águas Lindas, diz que se a mulher passa pela menopausa, se os homens nessa mudança de idade têm algo parecido? Tem, os homens vão entrar na andropausa, só que é um pouco mais tarde, né? E os sintomas não são tão evidentes, não tem ondas de calores, né? Eles têm outros sintomas e são menos evidentes. Começa mais ou menos com quantos anos? Depois dos 60 anos. É um pouco mais tardio, mais né? tarde. A Célia diz que está na menopausa, quer saber se é normal ficar inchada. Como é que faz para acabar com esse inchaço? É a pergunta dela. Primeira coisa, avaliar se esse inchaço, se tem alguma outra patologia, como algum problema renal, problema de pressão, que pode estar levando um inchaço e fazer o tratamento dessa patologia específica. A Dilva quer saber que quem não faz reposição hormonal pode passar mal, pode ter alguma outra consequência disso? Não, são aquelas que eu conversei, né? A questão do envelhecimento ósseo, da pele, da vagina, do genital. São as consequências de não fazer a reposição hormonal. Mas isso leva a alterações lá na frente. Algumas pacientes não têm sintomas nenhum quando entram na menopausa e depois de uns 10 anos, elas começam a apresentar essa atrofia genital. E aí elas chegam no consultório, aí referindo dor na relação sexual ou perda de urina. E isso termina, aí ela chega querendo uma reposição hormonal ou um tratamento para isso. Só que a reposição hormonal também tem um período onde ela deve começar, que é o que a gente chama de janela de oportunidade. Então, até 2 anos de quando a paciente entra na menopausa, ela deveria estar iniciando a reposição. Mais tempo do que isso, o risco fica maior do que o benefício. E lembrando, né, que essas e outras dúvidas serão esclarecidas no Anhanguera Saúde, que acontece agora em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vai ser no SESI Canaã, sábado, viu, gente? Das 9 da manhã até as 2 da tarde. O evento é uma parceria da TV Anhanguera com o SESI. Doutora Sandra vai estar por lá, com certeza, também prestando alguns esclarecimentos, vários outros assuntos importantes para a saúde da mulher. Muito obrigada Eu que agradeço. pela entrevista. Obrigado, um ótimo dia para a senhora. Bom dia.